A gente fala agora da MP aprovada pelo Senado com alterações na Lei de Gestão de Florestas Públicas, viu? Porque eu converso então com o Daniel Bentes, que é co-líder da Força Tarefa de Concessões Florestais da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura e também diretor executivo da Confloresta. Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos os espectadores que estão assistindo a TV AgroMais. Obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Então, como a coalizão, então, que é composta aí por entidades do agro, empresas, organizações da sociedade civil, enfim, viu essas alterações aí e os impactos? Quais os impactos com a ampliação aí das atividades econômicas? Deve, então, atrair mais concessões aí florestais? Oi, Simone. A nossa expectativa é de aumento da atratividade das concessões, né? A política de concessão, ela vem ali desde 2006, né? E os contratos, tudo sendo uma novidade. As críticas que a gente tem hoje são críticas que ocorreram no passado, né? E aí, desde 2006, ao longo desses anos, houve uma curva de aprendizado. E aí, para essa curva de aprendizado se concretizar e essas alterações poderem serem replicadas em novos contratos, né, houve necessidade de uma revisão na lei. Essa lei, ela, a princípio, a gente vinha discutindo a partir de um projeto de lei, que era o 5518 de 2020, cuja autoria era do então deputado Rodrigo Agostinho, né, hoje presidente do IBAMA. E no final da gestão, né, do ano passado, foi apresentada uma medida provisória. Essa medida provisória, com a virada de ano, a discussão na Câmara foi de uso, né, de todo o aprendizado que houve com o projeto de lei, absorver todo esse aprendizado e discussão que já tinha ocorrido na Câmara para melhorar a MP, e com isso a gente teve a aprovação dela na Câmara bem aprovada, né? Eu acho que teve menos de 10% de votos contrários. Hoje, os pontos, digamos assim, que são pontos de crítica, nós entendemos que toda política pública ela tem que ser discutida e vão ter pontos de crítica, né? A discussão dos pontos de conflito são importantes, e a gente entende que com a discussão a gente vai ter, até com a regulamentação, vão ter avanços e vão dar segurança para toda a sociedade, né? A gente entende que essa discussão é benéfica e a gente vai ter um benefício significativo para as concessões, para aumento da atratividade, para para a melhoria dos contratos nesse sentido. E a expectativa é de que o governo brasileiro possa, a partir de então, também avançar em novos editais de concessão florestal, e com isso os contratos terem uma vida, né, financeira melhor. E Daniel, então incentiva aí o desenvolvimento a partir do manejo florestal, mas mais de 96% aí das florestas públicas estaduais estão na Amazônia Legal, não é? E hoje, quantos hectares estão então sob concessão e quantos estados implementaram então a política de concessões? Acredito que agora a gente esteja chegando em 2 milhões de hectares no Brasil como um todo. Para a gente atender todo o mercado nacional e mercado internacional, a gente precisaria de 35 milhões, e a gente tem potencial para isso, né? A gente tem potencial para isso. Além do governo federal, a partir do Serviço Florestal Brasileiro, nós temos o estado do Pará, o estado do Amapá fazendo concessões, e eu vejo já discussões com o estado do Acre e o estado do Amazonas também. Tem potencial então para crescer, avançar mais aí nesses números que você falou, não é? Não, tem um grande potencial, né? Tem um grande potencial. A CNI fala de uma disponibilidade de 65 milhões, mas nem todos com concessão onerosa, direto de contratos relacionados governo e empresa, né? Existe um manejo florestal comunitário, que tem um potencial importante, que precisa ser trabalhado. Mas em termos de concessão, o Imaflora, que é um instituto que trabalha também com manejo florestal e é uma certificadora, né, FSC, eles falam justamente desse potencial de concessão onerosa com uma empresa de 35 milhões de hectares, né? Então, a gente tem um potencial significativo que a gente tem condições de absorver e ofertar para o mercado, principalmente madeira com garantia de origem, né? Madeira que paga ao governo, né, o seu devido valor,
e também faz investimento social nas comunidades que estão no entorno. Então, é uma forma de produção sustentável que não tem igual em relação ao manejo. Então é mais um passo aí para o desenvolvimento sustentável e também acaba sendo uma ferramenta aí de combate ao desmatamento ilegal, não é, o Daniel? É uma ferramenta de combate ao desmatamento ilegal e outras ilicitudes que ocorrem, né, nas nossas florestas públicas, né? Então, ele não é, digamos assim, é uma ferramenta de incremento. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente se faz presente, então a gente passa a ser um ator atuante ali naquele território e passa a poder comunicar para o governo federal e para o governo dos estados eventuais ilicitudes que ocorrem ali naquele local, né? Então, se a gente está falando de sustentabilidade baseada num tripé, né? Um tripé ambiental, social e econômico, se a gente não tem esses três pilares, a gente acaba ficando com uma área fragilizada, né? As concessões, elas permitem a gente fazer uma proteção da floresta, ter uma produção sustentável nessa floresta e dar um retorno social também, gerando emprego, gerando renda e trazendo benefícios para as comunidades do entorno. Então, a gente traz um potencial muito grande, né? Dentro da MP que foi aprovada e vai agora para o Senado, a gente tem a questão que eu acho que é o maior ponto de discussão que está sendo, que é a questão do mercado de carbono. Na parte de concessão florestal, acho que é muito claro a oportunidade que é dada para as empresas, né? As empresas executam o manejo, são responsáveis pela gestão daquela área no seu contrato com o governo federal, e aí o mercado de carbono dá uma oportunidade das empresas que são responsáveis por esse monitoramento em ter um retorno financeiro e, com isso, também trazer retorno financeiro para o governo federal e para o governo dos estados. Acho que o ponto de discussão que a sociedade tem trazido é, ok, mas e contratos específicos voltados para o mercado de carbono? Como é que vão se dar? E eu entendo que a regulamentação e a discussão com base em decreto, com o governo federal, como é que isso vai ser gerido, eu acho que esse é o ponto importante para ser discutido e para trazer benefícios, né, para a sociedade, para as comunidades que estão ali presentes, para o governo, aumentar a arrecadação. Acho que são pontos importantes que precisam ser tratados, sim. E a regulamentação, eu acredito que o governo vai ter cuidado com esse ponto. Daniel, agora aguardar pela regulamentação aí, como você trouxe bem esse ponto aí em relação ao mercado de carbono. Agora, então, esperar a sanção presidencial, né? Esperar a sanção, verificar no Senado se vai haver alguma alteração. Se houver alteração, o projeto volta para a Câmara para validação. Se não houver, o projeto segue para a sanção presidencial e aguardar a regulamentação, saber como é que vai ser a questão do mercado regulado, se vai ser mercado voluntário. São pontos que a gente ainda está avaliando e vendo como é que vai ser o retorno do governo federal. A gente também vai continuar nesse tema aí, aguardando, né, a sanção presidencial. Daniel Bentes, co-líder da Força Tarefa de Concessões Florestais da Coalizão Brasil, Clima, Floresta e Agricultura e também diretor executivo da Confloresta. Muito obrigada pela sua entrevista aqui hoje com a gente no Agro Mais 17 horas e até uma próxima oportunidade, viu, Daniel? Obrigado, Simone. Estou aqui sempre à disposição para qualquer entrevista, qualquer discussão acerca das concessões e promoção do desenvolvimento sustentável.